Não apareceu ninguém de lá, está só justificando para os irmãos. Muito bem, então nós vamos agora ler a palavra de Deus. Nós vamos conversar com os irmãos hoje na primeira parte de uma meditação sobre pescadores de homens. Dentro desse projeto, dentro dessa nossa visão de alcançar as pessoas para Jesus, vamos conversar um pouco com vocês em duas etapas. Hoje, na próxima, passando domingo que vem, ou outro domingo, nós vamos voltar a esse tema para que a gente possa dar essa sequência a tudo aquilo que nós estamos realizando. Lucas capítulo 5, a partir do primeiro versículo até o versículo 7, e depois também o versículo de número 10. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, o mesmo mar, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Versículo de número 10. Como também Tiago e João, filho de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Amém? Amém. Senhor, nos dê graça para entender a Tua palavra nesta noite. Que o Espírito do Senhor possa estar em nós, a Sua vontade, abrindo a nossa mente, o entendimento, nos trazendo revelações claras do Senhor, daquilo que o Senhor quer que nós vivamos e façamos na Tua obra. Revele-se a nós nesta noite, Pai, porque queremos ouvir somente a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a nossa tarefa como igreja, nós sabemos que é ganharmos ao máximo o número de pessoas para Jesus Cristo. Essa é uma tarefa deixada pelo Senhor para cada um de nós. É a tarefa deixada de pregar o Evangelho, de proclamar as boas novas, de compartilhar essa mensagem da graça salvadora de Jesus às pessoas com quem nós vivemos ou não vivemos com elas. Quando nós tratamos do projeto da Operação André, ele trabalha exclusivamente com pessoas próximas. Você não vai bater na porta de pessoa desconhecida, são seus parentes, seus amigos. São esse o alvo do Senhor, através do liberar da graça dele para cada um de nós, e ele usa-nos como meios para chegar a essas pessoas. Somos nós que ele vai usar para fazer isso. Então é nosso papel, é nosso dever nos envolvermos nessa missão que ele deixou para todos nós. Não é uma missão que ele deixou apenas para os pastores ou evangelistas, não, é uma missão deixada para todos nós. Como igreja, meus irmãos, nós estamos dando continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Ele começou a fazer, nos ensinou como fazer e nos comissionou
para continuar fazendo. Quando nós olhamos o texto da palavra de Deus, nós vemos aqui que quando Jesus olhou para aquelas pessoas que o comprimiam, elas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Se a gente voltar um pouquinho no texto, no capítulo 4, no versículo 43, diz assim: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus nas outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Então vejam, meus queridos, Jesus diz o seguinte: olha, ele foi enviado para isso. Ele veio, realizou a sua obra de anunciar a obra de salvação das pessoas, levou até a cruz essa obra salvadora, e agora ele quer a continuidade da sua obra. E essa continuidade dessa obra do Senhor Jesus somos nós que fazemos. Não é Ele mais, não são os anjos, somos cada um de nós. Qualquer outra atividade que nós realizarmos no dia a dia, ela pode ser importante no nosso dia a dia, mas ela deve passar a ser secundária quando nós olhamos a carência, as necessidades espirituais das pessoas que nós convivemos com elas todos os dias. Exatamente por isso é que nós precisamos olhar para essas pessoas. Nós falamos que amamos os nossos familiares, amamos os nossos amigos. Se nós os amamos mesmo, nós não queremos que eles possam ir para a condenação eterna, para o inferno. Nós queremos vê-los salvos. E a forma de demonstrar o amor a essas pessoas, familiares e amigos, é fazer com que eles conheçam Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida deles. Esse é a obra que o Senhor deixou para cada um de nós. Então, para que a igreja do Senhor Jesus possa alcançar essas pessoas, nós precisamos então nos despertar para essa realidade. Nós nunca podemos pensar que as coisas estão boas como estão. Não podemos pensar que não podemos ir além do limite que nós já fomos, porque não está, nunca estará. Sempre nós teremos que avançar um pouco mais. Precisamos subir um pouco mais nos degraus da nossa fé, da nossa vida, e parar de achar, tá bom, como as pessoas que convivemos, como Pedro, Tiago e João, lá com Jesus, bom estarmos aqui, vamos ficar só nós aqui, tá bom demais. Deus falou: não, tem mais gente lá precisando. Por mais que nós gostemos dos nossos ajuntamentos, é importante estarmos juntos como igreja, a comunhão uns com os outros, mas tem tantas pessoas perto de nós, perecendo, morrendo sem Jesus e salvação. E às vezes, meus irmãos, isso não incomoda as pessoas. Às vezes as mentes dos muitos cristãos estão tão insensíveis para essas verdades, não entendem que se não agirmos com urgência, nós contribuiremos para que essas pessoas possam ir para a condenação eterna. Mas o Senhor diz que se nós deixarmos de anunciar o sangue dessas pessoas, vai requerer os nossos nossos. Então nós não podemos omitir quanto a isso. Tem uma expressão de escritor, historiador e filósofo francês. O nome dele original é François-Marie Arouet. Na verdade é o Voltaire, que é um filósofo bem conhecido, né? O bom é o inimigo do ótimo ou do excelente. Ele diz assim, então ele fez o seguinte: o bom, achar que tudo está bom, faz com que esse bom se torne inimigo do ótimo, porque você não vai querer ir atrás do melhor, do ótimo, do excelente. Então, quando você acha que está bom como está, você criou uma barreira para você conseguir chegar no ótimo, no excelente. Então, o que Jesus nos ensina é que na obra dele tem que haver excelência. Nós nunca podemos achar que está bom. O dia que nós acharmos que está muito bom, do jeito que está na hora de Jesus chamar a gente para morar com ele lá no céu. Porque enquanto nós estamos aqui, nós não podemos acomodar achando que está bom. Nós temos sempre que sermos desafiados todos os dias
para acharmos que nós podemos melhorar, podemos ser melhores, podemos ser ótimos na obra do Senhor e alcançar essas pessoas para o Senhor Jesus. Existem, meus queridos irmãos, coisas excelentes que ainda nós precisamos fazer. E uma dessas coisas excelentes é sabermos que o céu é lugar de coisas excelentes. Quando você pega a leitura do Apocalipse, quando fala sobre a forma como o céu é, as ruas como estão, a forma como Deus preparou tudo de forma tão perfeita para cada um de nós, porque Ele quer em nós que nós pensemos isso, que se nós queremos esse lugar excelente, nós precisamos então ir atrás de outras pessoas para que elas alcancem a mesma excelência, é repartir isso com as outras pessoas. Meus queridos, enquanto nós não despertarmos para avançarmos nesses degraus, para melhorarmos aquilo que nós já fazemos, nós não conseguimos alcançar o cumprimento da ordem de Jesus para a sua igreja de ir e fazer discípulos. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vimos aqui um homem que era um rude pescador, mas que foi transformado em um grande líder, tanto para os discípulos, quanto depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, o líder por excelência no estabelecimento da igreja aqui na terra. Pedro vai pegar aquele primeiro sermão, onde mais de 3.000 pessoas são convertidas. Esse homem, esse rude pescador, o texto diz que Jesus vai tirá-lo de trás das redes e fazer dele um pescador de homens. Isso só foi possível porque ele aceitou a missão que Jesus deu para ele. Não adianta nós pensarmos que isso, nós podemos ser pescadores de homens, podemos fazer isso, mas se nós não tomarmos a atitude de fazer, nós não podemos esperar o outro fazer. Nós temos que tomar a iniciativa de fazê-lo, de sermos imediatamente pescadores de homens. Quando nós olhamos para as pessoas, Jesus, quando ele diz o seguinte: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, é como se Jesus olhasse para cada um de nós que está aqui e está dizendo para cada um de nós: venha me seguir e você será um pescador de homens. Foi para isso que você foi salvo. Foi a primeira ordem que Jesus deu para Pedro ali no mar, mesmo antes dos milagres, que eles veem os milagres, antes de qualquer outra coisa. Jesus disse para eles: olha, você será pescador de homens. Quando você se propõe a obedecer a Jesus, você não pode falhar nessa missão. Você tem que ser ousado nessa missão, porque nós não podemos reter para nós aquilo que Jesus fez e nos ensinou a fazer, para darmos então continuidade à sua obra aqui na terra. Mas esse tema de pescadores de homens e esse texto que nós lemos, tão especial, nos ensina algumas lições muito preciosas. Uma das lições que nós aprendemos nos versículos 1 e 2, quando fala que Jesus estava ali, perto do lago de Genezaré, uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto, e espero que você também aprenda junto comigo, é que pescador de homens não desperdiçam as oportunidades. Pescador de homens não desperdiçam oportunidades. Interessante, meus queridos, que o texto, quando nos diz que quando Jesus olhou e viu uma multidão que o apertava, ele diz o seguinte: essa multidão o apertava para quê? O comprimia, o apertava ali para quê? De todos os lados.
estavam desejosos, sedentos de ouvir a palavra de Deus. Até então, Jesus havia feito apenas um milagre que quis usar o espírito imundo de uma pessoa ali nos versículos anteriores, a partir do versículo 31, no capítulo 4. A fama de Jesus ainda, como realização de milagres, ainda não havia se espalhado. Ali ele está então, naquele momento, no início do seu ministério, chamando os seus discípulos. Ele vai chamar os seus primeiros discípulos ali, nesse texto, mas ali, ele estava ensinando, e quando ele ensinava, havia a multidão, havia as pessoas que seguiam. Quando nós ouvimos a palavra multidão, não é olharmos quando o número, podemos contar para as pessoas, como nós olhamos aqui. Multidão é quando se torna incontável. Você chama de multidão, é quando há uma aglomeração de pessoas que você não consegue contar mais. Havia ali, então, essa multidão que estava ali comprimindo o lugar onde Jesus estava. Estava de todos os lados, onde Jesus estava, ele ali no meio, e aquela multidão só ficou apertando, apertando. E o texto diz o seguinte: porque eles queriam ouvir a palavra de Deus. Há no coração do homem uma sede por ouvir a palavra de Deus. O problema, meus queridos irmãos, é que às vezes nós não acreditamos nisso. Nós achamos que é muito difícil as pessoas ouvirem e aceitarem a palavra de Deus. Isso nós levantamos obstáculos para isso. Pensamos o seguinte: fulano de tal, tem um coração muito duro, não vai ouvir a palavra de Deus, ele não vai querer isso. Por isso que você tem o desafio da oração, durante um tempo longo antes de oração individual, por cada uma das pessoas. Quem vai quebrar o coração dessas pessoas não é você. Quem vai salvar essas pessoas não é você. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo que vai quebrantar o coração delas. O seu papel aqui é orar por elas, é cumprir essas etapas de ir onde essas pessoas estão, são próximas de você. E deixar o Senhor fazer a obra dele na vida delas, crendo que o Senhor pode mudar o coração delas. Meus irmãos, o ser humano, ele continua, apesar de todo o desenvolvimento, toda a evolução que o homem tem passado por ela, o homem continua tendo vazio no coração dele, que só Deus pode preencher. Quando Jesus não entra nesse coração e preenche a vida desse homem, ele então começa a inventar outras coisas para preencher o vazio na vida dela. Mas o nosso papel como igreja é levar esse Jesus que preenche esse vazio, que preenche esse coração da pessoa de Jesus, na vida dela, através de Jesus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que quando Jesus ele vê aquela multidão, ele poderia muito bem dispensar as pessoas. Não, mas ele pensou o seguinte: não, eu vou aproveitar essa oportunidade, porque ele estava sendo pescador de homens e ensinando os primeiros passos para Pedro, para também se tornar um pescador de homens. Quando ele ordena, pede que Pedro possa emprestar o barco dele ali, ele está já dando a primeira lição para Pedro do que ele queria ensinar para ele. Conhecendo já o coração de Pedro, ele então vai transmitir a ele essa palavra, e as pessoas então vão se juntar ali. Jesus entra naquele barco, e o texto diz que ele então vai anunciar a palavra de Deus ao coração das pessoas, depois de então Pedro fornecer aquele barco para eles. Meus queridos, a questão fundamental ali é que Jesus notou a necessidade e ele se colocou como resposta aos anseios daquelas pessoas. Quando o Senhor nos salvou para isso, para nós sermos a resposta aos anseios das pessoas que nós vivemos com elas. Você tem os amigos que você tem, os colegas de trabalho que você tem, os ambientes que você frequenta, são permissão de Deus. Os seus vizinhos, você mora naquele lugar porque Deus tem um propósito especial para você ali onde você mora. Você não está ali porque você escolheu morar. Se você teve um encontro salvador com Jesus,
Tudo que acontece na sua vida é provisão de Deus, é vontade de Deus, não é vontade sua, não é escolha sua. Agora nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá. Aí onde Ele nos coloca para sermos então pescadores de homens. Será que nós estamos realmente, meus queridos, atentos às oportunidades que o Senhor nos dá no nosso dia a dia? Quantas oportunidades nós passamos, nós vivemos no nosso dia a dia? E quantas oportunidades nós perdemos em nosso dia a dia? De falar do amor de Jesus, de levar essa mensagem libertadora para aquelas pessoas que nos cercam. Às vezes nós encontramos com as pessoas, a gente conversa de tudo sobre elas. Nós falamos de futebol, falamos de política, falamos de economia, falamos de artistas de televisão, falamos de jogador de futebol, falamos de tudo. Nós não falamos de Jesus com as pessoas. Uma lista deles, precisando ouvir algo, mas nós perdemos tanto tempo com tantas coisas que nós vamos fazer a diferença na vida delas, que nós ainda não conseguimos entender que o Senhor nos levantou para darmos continuidade à sua obra como pescadores de homens. Nós temos fracassado quantas vezes nessa lição? São tantas oportunidades, meus irmãos, que nós temos em nosso dia a dia, tantos momentos especiais que Deus nos dá para testemunhar de Jesus para as pessoas. Vou dar uns exemplos para os irmãos aqui, que é realmente aproveitar as oportunidades que nós temos. Vi agora recente uma igreja lá em Arnal do Cabo, próximo agora do dia de Carnaval. Algo realmente muito interessante. As pessoas vão para ali do Carnaval, então eles usaram uma estratégia muito interessante. Na praia, hoje se usa muito aqui no tererê, como é que o negócio fala no cabelo, né? O pessoal gosta muito de colocar aquilo ali, né? O que eles fizeram? Eles colocaram algumas barracas, algumas irmãs da igreja, colocaram ali e começaram a fazer aplicação de vinho baratinho, de graça para todas as mulheres. Mas só que essas pessoas ficam treinadas antes para levar o amor de Jesus para as pessoas. As pessoas passavam ali para receber esse tererê na cabeça e elas chegavam ali, saíam dali com a mensagem do Senhor para as mulheres. Oportunidades que surgem, simples oportunidades. Eu li lá esses dias também de um motorista de Uber. Ele fez algo interessante também a respeito disso. Ele escreve as mensagens, manual, umas palavras de esperança, de conforto para as pessoas. Ele diz que a pessoa entra no carro dele, ele entrega aquele cartãozinho para a pessoa, pergunta se ela gostaria de receber aquele cartãozinho. Ele não pega a folheta evangelística, uma palavra pessoal dele para aquela pessoa. Ele tem o trabalho de escrever um por um aqueles recados de Deus, entregar para cada uma das pessoas. Quando as pessoas que começam a conversar com ele, abrir o coração para ele das coisas que estão acontecendo no dia a dia, em trânsito que não anda, né? Grandes cidades, a oportunidade é muito grande. Ele está aproveitando muito essa oportunidade. Último exemplo, essa série que eu vi também, alguns dias atrás, estava acontecendo um show com o cantor João Gomes, o que? É sertanejo? O que é? O cantor que conhece ele. Fala aí, gente, vocês conhecem, qual que é o Ciro? João Gomes é o quê? É sertanejo, né? Eu acho que é. Havia umas 32 pessoas no show dele. Eu vi até o vídeo. Até vi o vídeo desse momento que aconteceu. Tinha umas 30 mil pessoas naquele show. E o rapaz escreveu uma placa, uma cartolina bem grande, escrito assim: me deixa subir no palco para declarar o meu amor pela minha amada. Muito criativo, muito interessante a forma dele. Ele foi ali não por causa do show do cantor, ele foi lá porque ele queria aproveitar aquela oportunidade para fazer essa declaração de amor pela sua amada. E quando ele levantou, chegou mais na frente, ele levantou aquele cartaz, aí eles viram e o cantor então parou o show
e chamou ele na frente. Vem cá, você quer fazer a declaração, tal coisa que não é acostumado a ver todos os dias? Vem cá para fazer a declaração de amor pela sua amada. Só que a amada queria fazer a proclamação, a declaração de amor. Era uma declaração de amor por Jesus, proclamando Jesus Cristo no coração daquelas mais de 30 mil pessoas que estavam ali para o show. Se ele quisesse reunir para falar de Jesus, não conseguiria as 30 mil pessoas, mas estavam ali reunidas. E ali, dentro de pouquíssimos minutos, ele fala do amor de Jesus, da salvação de Jesus, da esperança de Jesus na vida das pessoas, de como Jesus transforma as pessoas. Chama o cantor, coloca ele na frente, ajoelhado e ora por ele, consagrando a vida dele ao Senhor. Meus queridos, oportunidades. Aquele que entendeu o papel dele como pescador de homens, ele vai criar. O Senhor deu a cada um de nós a capacidade criativa. Ninguém é tão vazio de criatividade. Não importa qual forma que o Senhor vai colocar no seu coração para falar do amor de Jesus, Ele vai te dar a oportunidade. Agora você tem que usar a sua criatividade para chegar nas pessoas, falar com elas. Por isso que esse projeto, ele trabalha com essa questão, essa proximidade. O Senhor vai ajudar você a criar essa proximidade. Você precisa ter atitudes simples. Atitudes simples para demonstrar o amor de Jesus por seus amigos, familiares que estão sofrendo distantes da graça de Deus. E você não vai permitir que eles continuem como estão, mas você vai aproveitar as oportunidades, porque pescadores de homens não desperdiçam oportunidades. Meu querido, eu espero que você possa, durante essas semanas que a gente vai tratar sobre esse assunto, como pescadores de homens, que nós terminarmos aqui 2 semanas, que espero que você possa estar convencido de que o quanto você tem deixado as oportunidades passarem na sua vida. E às vezes algumas oportunidades que não voltam mais. Oportunidades, nós temos que saber que elas podem ser únicas. Nós não podemos deixar elas passar. Então, se você quer ser um pescador de homens, comece hoje a aproveitar as oportunidades. Durante essa semana, nem vou falar o segundo aspecto hoje, não, para você do pescador de homens, não, para falar passar da semana que vem na outra. Eu quero que durante essas 2 semanas você comece então a fazer isso, a aproveitar cada uma das suas oportunidades, de testemunhar o amor de Jesus para alguém que está perto de você, um vizinho, um amigo, um colega de trabalho, um familiar seu, alguém que está passando uma dificuldade lá na casa dela. Vai lá e se apresenta como solução, como ajuda para solucionar o problema dela. Mesmo que você não tenha o recurso para solucionar o problema dela, ou você tem um recurso espiritual muito grande e você poder ser solidário com ela, e você está orando com ela para que o Senhor abra as portas para a solução, mas é você se apresentar como meio, como solução para a vida dela. Não deixe passar a oportunidade. Essa semana, a outra semana, você vai colocar em prática esse primeiro princípio. Aí depois nós vamos apresentar o segundo. Mas esse primeiro princípio, você vai começar a colocar em prática. Olhar para cada situação que você passar no seu dia a dia como oportunidades que Deus te dá. Aquela pessoa que chega perto de você e começa a falar de alguma coisa com você, de uma dificuldade que está passando. Oportunidades. Oportunidades. Preciso que nós tenhamos essa convicção de que as oportunidades, elas são dadas pelo próprio Deus para nós. É Deus abrindo as portas para que a gente possa fazer isso. Nós não podemos deixar passar. Hoje, o nosso desafio para você é: pescador de homens, aproveita todas as oportunidades.
Eu espero que você saia daqui hoje com essa missão de ser pescador de homens. Se eu possa olhar para você e ver que você está sendo pescador de homens, através da sua vida, aproveitando todas as oportunidades que Deus te abençoe. Que o Senhor possa te capacitar, te dar discernimento, para no momento que a oportunidade surgir, você não perder a oportunidade. Trazer ao seu coração a palavra dele e a orientação dele do que você deve fazer naquele momento. Você possa ser a boca de Deus falando ao coração daquela pessoa que chega perto de você. Aproveite as oportunidades e você verá como sua vida vai ser impactada. Porque quando você faz isso, cumprindo essa ordem de Jesus, antes de você abençoar o outro, você primeiro é abençoado pelo Senhor. Você está cumprindo uma missão que Ele te deu, porque Ele sabe que você pode cumprir. Que Ele te abençoe, te capacite, te fortaleça, para que você seja realmente um pescador de Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos falar com nós. Pai, nós temos aqui agora um grande desafio que o Senhor nos traz nesta noite. Uma palavra nos desperta para essa necessidade urgente que nós temos, Pai, diante de um mundo que jaz nas trevas, um mundo que jaz no maligno, um mundo que está sendo destruído pela opção dos valores. E nós temos, ó Deus, uma palavra do Senhor que vem a nós e nos diz que nós somos a resposta para eles. Deus nos dá o revestimento do Espírito Santo, coloca na nossa mente, nos nossos lábios, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ou sejamos, ou apresentemos às pessoas que nós convivemos com elas. Que essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus, que sejam aproveitadas, que possamos ver, ó Deus, pessoas sendo alcançadas, impactadas pela palavra do Senhor todo dia, Senhor Deus, através da nossa vida. Pai, que nós sejamos um meio pelo qual essas pessoas vão encontrar a vida nova em Cristo Jesus, a transformação de vida, a esperança de vida com o Senhor aqui e a certeza da vida com o Senhor também lá na eternidade, Pai. Usa-nos como instrumento das tuas mãos, Pai. Nos capacita, Deus. Unge os nossos lábios para isso, Deus. Nos dê a capacidade de vida do Senhor para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que o Senhor possa nos dar as oportunidades, ajuda-nos a entendê-las e praticar tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando através da tua palavra. Levanta, Deus, o nosso meio, homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, pescadores, de todas as faixas etárias, as pessoas que querem realmente cumprir com fidelidade essa missão de ser pescador de homens, a qual o Senhor chama todos nós para sermos. Usa-nos com poder, com autoridade, a realização da tua obra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.